Fala Miranda, está no ar pra trazer informação. Miranda é show, Miranda é show. Miranda é show, Miranda é show. Nascido aos 7 de abril de 94, eu tô hoje recebendo um cara aqui que faz parte, ou tá fazendo parte da história política da princesinha da Baixada, né? Nilópolis. Meu amigo hoje vem bater um papo comigo, é o vereador Anderson Campos, meu irmão. Que prazer estar aqui, meu irmão. Obrigado aí por você estar aqui, né? Aceitar, a gente sabe que a gente está num ano muito difícil, que é um ano eleitoral, é uma correria, Sim. Né? E a gente sabe que nem todo mundo tem um tempo assim para disponibilizar para bater papo, essa que é a realidade. Então, obrigado aí, tá? Pela tua presença. E vamos começar. Vambora. A gente pode conversar. Tô aqui pronto, irmão. A gente pode conversar do modo mais leve, a gente pode conversar do modo normal. Você fica à vontade, estou aqui para poder. Então vamos lá. Sim. Você vem candidato a deputado federal. Certo. Você hoje é candidato pelo Sou candidato pelo PSDB. PSDB. Certo. Você foi candidato por um partido de direita, o PSDB hoje é centro-direita? Na verdade, Centro-esquerda, ele é neutro? Na verdade, todas as eleições que eu disputei por um partido de centro, né? De centro. Comecei pelo Republicanos, depois fui para o PRD e hoje estou no PSDB. Você sente essa diferença no eleitorado, de percepção, ou você acha que não? Você acha que a galera gosta do Anderson Campos, vai fechar com o Anderson Campos, independente de partido? Vou te falar isso por quê? Porque, na minha percepção, Sim. As pessoas falam que não. Eu acho que tem gente de direita em todos os partidos. É totalmente verdade. Em todos Como os tem partidos. gente de esquerda em partidos todos de os direita. partidos. Sim. E às vezes tem uns caras que tem umas doideiras na cabeça. Não, eu só voto se for no partido A e B, meu irmão. Você tá botando todos os ovos num lugar só. Verdade. Se a raposa vier, você tá lascado. Verdade. Eu até prefiro essa diversificação de candidatos, né, e a gente tem uma pluralidade, do que ter todo mundo concentrado num lugar só, porque se der algum problema, como a gente viu aí atrás, ferra meio mundo, né? Verdade seja dita que o Brasil não tem um partido totalmente de direita. Concordo. O PL, para quem não sabe, é do Valdemar da Costa Neto, a pessoa que inclusive já foi presa na época do Mensalão. Hoje, ele associa a imagem dele à imagem do Bolsonaro. A gente não está aqui para poder julgar o passado de ninguém, mas o Valdemar da Costa Neto e o PL, perdão, sempre foram um partido ligado ao centro. Correto. Eu me destaquei na cidade, fiquei conhecido por conta do Bolsonaro, fiz a campanha dele em 2018, boa parte do meu eleitorado veio por intermédio do presidente, sou conhecido como bolsonarista da cidade, tenho orgulho disso, inclusive. Bacana. Mas na questão eleitoral, o primeiro partido que eu disputei minha eleição foi o Republicanos. Eu nunca estive, apesar de ser bolsonarista, eu nunca estive no partido do Bolsonaro. Na minha última eleição, por exemplo, eu procurei um partido que eu pudesse ser candidato, e o partido que na época eu consegui foi o partido recém-criado, que foi o PRD. Hoje é um partido que está se juntando ao governo do Lula, então não estou mais lá. Estou hoje no PSDB porque é um partido que me fez o convite para ser candidato, garantindo que eu poderia ser o que eu sempre fui, inclusive o vídeo... Tendo autonomia, né? Autonomia. Inclusive, quando o presidente faz um vídeo junto comigo e me apresenta para as pessoas, ele me apresenta como camarada conservador, defensor da família. Não sou o único bolsonarista lá, então eu acho que algumas pessoas que prendem a sua mente achando que apenas o PL tem candidatos de direita estão se equivocando. Até porque a gente vê muita gente que está no PL que não deveria estar lá. Concordo com você plenamente. Você teve, até anotei aqui, em 2024, 2.339. E 2020, 1.486. Quer dizer, você quase dobrou a sua votação. Exatamente. E assim, uma coisa muito pequena você não conseguiu ser reeleito. Exatamente. A que você atribui isso? Uma dobra de votos e não conseguir a vaga? Eu atribuo isso à compra de votos da eleição. Rola muito isso na Baixada, muita. Infelizmente, né? Eu acho que se os candidatos tivessem que ser eleitos pelo seu trabalho e pela sua competência, talvez eu pudesse ser vereador novamente nessa eleição. E aí, como você bem disse, né, de uma eleição para outra eu consegui dobrar os meus votos.
E algumas outras pessoas, a gente sabe, a gente não está aqui para poder citar o nome, que, na verdade, elas não conseguem adquirir o mandato por intermédio do seu trabalho. Elas compram Tem toda uma mandato. logística financeira para que a coisa aconteça. Né? Então, se não fosse a questão da compra de votos, possivelmente hoje eu seria vereador novamente. E isso, como é que é, quando acaba a eleição, que você vê que perdeu por pouco, como é que absorve isso? Eu vou ser sincero, Sim. se fosse comigo, pô, eu desistiria. Fala, irmão, eu não quero mais esse troço não, porque, pô, é muita sacanagem, é muita pilantragem no meio. Como é que absorve um negócio desse? Então, eu sou um camarada muito frio, né? Eu acho que já não tive reação quando eu ganhei a eleição. Quem tava comigo lá vai lembrar, eu falar, e aí, eu ganhei. Da mesma forma quando eu perdi. Claro que a gente não fica satisfeito, a gente fica triste pelas pessoas que Até estão porque ali ao nosso trabalha redor. para isso, né? Mas assim, não foi algo que me desesperou, não foi algo que me deixou deprimido. Abalado. Claro que em algum momento eu chorei, em algum momento a gente ficou pensativo sobre isso, mas é a vida que segue, irmão. Tem duas formas de perder a eleição. Eu acho que se eu tivesse visto meus votos lá, caramba, a galera me rejeitou. Pô, eu tive menos votos que na primeira. Poxa, eu não subi minha votação. Mas quando eu vi que eu fui além daquilo que eu imaginava, que eu pensava em ter 2.000 votos. Tive quase 2.400 votos. Então, assim, de certa forma, eu também fiquei feliz com o resultado que eu tive. E, pô, eu fui muito bem votado. Eu sei que é ter 2.400 votos. Não, em Nilópolis, né? Em Nilópolis. Que é um município pequeno, não é um município que a gente está falando que é gigante, em território, em população, não. Nilópolis é pequeno. Se você subir no Morro da Mina, você vê onde Nilópolis começa e termina. Exatamente. Então, quer dizer, a gente está falando de uma cidade que, além de ser pequena, é muito disputada, né? Imagina cada esquina tem um candidato. 2.400 pessoas numa rua. Irmão, é muita gente. A pessoa sair de casa com aquela convicção, vou votar no Anderson Campos de novo. E com detalhe, você falou sobre a questão partidária, a questão de ser um partido de centro. Nessa última eleição, eu tive o vídeo do presidente Bolsonaro pedindo voto para um outro candidato. Então as pessoas... Na cidade. Justamente porque o presidente hoje, ele, por ser uma espécie assim, de funcionário até do PL, ele precisa fazer com que o partido cresça. Então todo mundo que foi do PL, ele pediu voto. E eu, como não estava no PL, ele não pediu voto para mim, pediu voto para um outro candidato. E as pessoas receberam esse vídeo e ainda assim decidiram votar no Anderson Campos. Então a minha imagem já está tão associada à direita, ao bolsonarismo, que mesmo não estando no partido do Bolsonaro, e mesmo tendo um vídeo do Bolsonaro pedindo voto para um outro candidato, você teve uma votação expressiva. As pessoas decidiram votar em mim. Como é que é a tua relação com a família? Bolsonaro? Você tem essa relação de respeito, de consideração? Tem alguma coisa que, de repente, que o Bolsonaro tenha feito que você não tenha, que não te agradou? Eu tenho algumas. Sim. Tá? E uma delas, inclusive eu fiz um vídeo, mandei até pra galera do PL, foi aquela brincadeira que ele fez com o Alexandre de Moraes ali, que ele chamou o Alexandre pra ser vice dele. O julgamento dele. Pô, eu fiquei puto com aquele negócio, falei que não era o momento. Se eu vou ser preso, meu irmão, eu vou cair atirando. Eu tô fudido mesmo. O que me resta? Meu irmão, os caras vão me prender, mas vai ouvir tudo que eu tenho pra dizer e tá tudo certo. Não é fazer graça. Aquilo ali eu fiquei meio chateado com ele e outras coisas. Mas eu avalio que existe o ser humano por trás do político. Exatamente. Né? E o ser humano, ele é falho e tem as suas convicções, e eu não sou melhor do que ninguém. Fico puto com a atitude do cara, mas é a atitude do cara. Eu não vou deixar de gostar ou de apoiar o cara porque ele tem uma falha pontual, né? Até porque as falhas do nosso país é de roubo, né? Sim. É de corrupção, é de coisas terríveis. Mas a tua relação com a família sempre foi legal, sempre foi bacana? A minha relação com a família Bolsonaro vem desde 2017. Eu acho que por isso até que... Quem te conheceu primeiro? Conheci o Flávio. O Flávio era deputado estadual ainda. Depois eu conheci o Eduardo e depois o presidente. E talvez porque eu venha desde o começo deles, dessa ascensão deles, eles me considerem o suficiente até para poder pedir voto para mim, mesmo eu não estando no PL, como aconteceu agora em 2024. Tinha uma cláusula lá, uma determinação do PL que ninguém poderia fazer campanha para candidatos de outros partidos, e mesmo assim o senador Flávio Bolsonaro me convidou para poder encontrar com ele numa agenda que ele teve aqui na Polícia do Rio, e fui lá, pediu voto para mim, votem no Anderson Campos, 25022. Então a minha relação com eles é muito boa. Em relação à questão da avaliação que eu faço do presidente Bolsonaro, eu sei que o presidente teve erros, nem tudo que ele fez a gente concorda, mas isso daí é um natural da vida. Mas a gente sempre coloca na balança, né? Ele teve muito mais acertos, muito mais acerto do que eu. E alguns erros que teve foi também tentando acertar, porque imagina você
ser pressionado 24 horas por dia pela Sim, imprensa, sim. pelo judiciário. Tudo que se fazia era antidemocrático. Tudo que fazia, alguém questionava. Então, eu acho que alguns erros que o presidente possa ter tido foi justamente por conta dessa cobrança que houve para ele, que a gente não vê hoje em relação ao governo atual. E não viu nos governos passados. Se tivesse a mesma cobrança, eu acredito que esse governo já tinha caído há muito tempo. Então, há muito tempo, tanto do judiciário quanto da imprensa. Então, assim, eu próprio, né, durante meu mandato, se eu parar para poder analisar, eu tive muitos erros. Mas eu acredito que os meus acertos tenham sido maiores do que os meus erros. Como é que você avalia hoje o cenário político de Nilópolis? A gente está passando agora por um momento de divisão de águas, né? De ruptura, da família. Pelo que a gente tem visto nas redes sociais. Inclusive, eu convidei o presidente da Beija-Flor, ele vai estar aqui para bater um papo com a gente. O seu Almir? Não. O Caio. O Caio, presidente do Instituto Beija-Flor. Isso. Vai estar aqui conversando com a gente. A gente está vivendo um momento hoje de, aparentemente, ruptura, pelo que a gente ouve falar nas redes sociais. Nilópolis, na minha opinião, precisa de uma renovação política. Com todo respeito e consideração pelos que já passaram, que deixaram o seu legado, eu acho que Nilópolis precisa, ou não pode se resumir a determinados grupos. Tem muitas pessoas boas por aí, que têm trabalho, que têm vontade de fazer as coisas andarem também. Eu acredito que a próxima eleição vai ser a eleição mais importante da história. E você acha que esse grupo que está em Nilópolis consegue... será que a população consegue tirar esse grupo? Quase tirou na última eleição. Sim, quase tirou na última eleição. O Rogério Ribeiro foi candidato, teve 38 mil votos, nunca tinha sido candidato nem a síndico de prédio, pessoa que ninguém conhecia, mas a população deu a ele 38 mil votos, quer dizer, então tem uma parcela significativa da cidade que quer renovação. 38 mil votos do Rogério, fora aqueles que não foram votar, fora aqueles os nulos, né? As pessoas que tiveram a abstenção. Muita gente teve medo de ir votar por conta de um episódio que aconteceu no dia anterior. Talvez essa votação teria sido até maior do que os 38 mil votos, acredito eu. E eu acredito que na próxima eleição a gente precisa entender como é que vai funcionar essa questão da divisão da família, né? Se realmente vai haver e como é que ela vai se dar. Porque se ela se dividir, vai para algum lado. Qual vai ser esse lado? E os cabeças da política de Nilópolis, ou aqueles que pretendem disputar a cadeira do prefeito, já estão atentos a esses movimentos? Com certeza. Já estão já de olho no que... A eleição de 2028 começou assim que terminou a eleição de 2024. Tenha certeza disso. A população está pensando em outras coisas e quem é da classe política já está pensando na próxima eleição de 2028. Já estão se articulando, já estão trabalhando, já estão tentando formar alianças, já tem conversas acontecendo, então a eleição de 28 já começou. Vambora para mais uma eleição. Para quem não conhece a tua história, tu resolveu assim, acordou um dia e falou assim, vou ser vereador. Ou não? Você planejou isso? Não planejei. Foi uma estratégia pensada para te levar até a cadeira de vereador? Foi algo que aconteceu assim do acaso? Como é que foi a tua história antes de você chegar a sentar na cadeira de vereador? Irmão, eu nunca pensei em ser político. Eu tinha outras pretensões. Tive vontade de ser militar, já tive vontade de ser professor, porque eu gosto de falar. Agora, ser político, nunca pensei. Foi na minha opinião, né, foi um propósito de Deus, até por conta de uma profecia que eu recebi quando eu tinha 15 anos de idade na igreja, sou nascido e criado na igreja, e aí uma sucessão de fatos que foram me dando visibilidade. Por exemplo... Dentro da cidade? Dentro da cidade. Em 2017, foi quando eu comecei a entender que eu era de direita, eu não sabia bem o que era direita, esquerda, centro. A maioria não sabia, né? Eu também não sabia, fui descobrir ao longo da caminhada. Comecei a ver os vídeos do Olavo de Carvalho, os vídeos do Bolsonaro no YouTube, e aí eu fiz contato com um movimento que existia lá em Niterói, que era o Politicamente Incorreto, quis fazer parte desse movimento e quis fazer uma roda de estudos em Nilópolis. E aí, o primeiro pontapé nessa minha caminhada política foi justamente que no dia desse evento que a gente faria, que contaria com a presença do Flávio Bolsonaro como palestrante, o pessoal vandalizou o salão todo. E aí, o dono do salão me informou que eu que teria que pagar o prejuízo. Aí eu faço um vídeo revoltado, que eu não tinha dinheiro para poder pagar, e esse vídeo ganha uma visibilidade e divulgou um evento que a princípio só seria para mim e para os meus amigos.
Então ali foi a primeira vez que eu fiz um ato político sem querer. E tu pagou o salão? Tive que pagar. Caraca. O salão mano. tinha recém-reformado, né? Colocado piso, pintura, e eles picharam tudo, botaram um símbolo nazista lá. E eu fiquei muito chateado. E não houve processo de reparação, nada disso? Não houve. Não houve. O processo Porque teve foi do teu bolso. quem pichou foi maconheiro. Maconheiro ligado ao PSOL. Então, assim, vai se exigir o que de um maconheiro? Em que ano foi isso? Foi em 2017. Eu não lembro de ter saído isso. Deve ter saído, dado uma visibilidade Na época muito saiu grande, nas né? páginas de Nilópolis. Caramba, O meu cara. vídeo com vandalismo na parte de trás, chateado porque eu teria que pagar. E aí as pessoas que não sabiam que ia acontecer esse evento, passaram a saber e foram até lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, o negócio tomou uma proporção que não era pra tomar, que era um evento só pra mim e pros meus amigos. É engraçado que a esquerda em Nilópolis, eu vejo até em parte da Baixada, ela não tem tanta força, né? A gente Sim. não vê tanta força na esquerda, ao ponto até mesmo em Nilópolis, acho que não tem nenhum vereador de esquerda, do PSOL, do PT. Então, não tem hoje. Já Mas teve algum teve, vereador do PSOL, do PT? Inclusive é meu amigo, Marquinhos Trembom. Eu brinco com ele, eu digo que ele gosta mais do Lula do que da família dele. Porque esse camarada, ele dorme e acorda falando do Lula o tempo inteiro. É mesmo? A gente briga, a gente cai na porrada por causa de Lula e Bolsonaro. Tu e ele. E é meu, Mas é um meu cara irmão, gente boa, é um é cara meu gente boa, amigo, é meu amigo. Mas ele é devoto do Lula. É mesmo, Defensor cara? do Lula. Muita coisa. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você já falou que teve um candidato já de esquerda Sim. já na cidade, mas eu não percebo a esquerda muito atuante, pelo menos em Nilópolis. Né? Eu vejo outros partidos surgem, acabam, aparecem de direita, de centro, mas o genuíno, aqueles partidos genuínos, aqueles partidos a gente considera até mais radical, esse eu não vejo com muita representatividade. Tu acha que isso acontece por quê? Será que as pessoas estão um pouco cansadas dessa coisa, desse embate, desse viés, dessa coisa Eu meio... acredito que não, irmão. Quando eu fui eleito em 2020, eu tive 1.400 votos. O candidato do PSOL teve 1.200 votos, fazendo o mesmo tipo de campanha que eu, sem recursos. Só ele teve 1.200 votos. Tiveram outros candidatos com votos também. Então, assim, existe uma parcela significativa na cidade que vota na esquerda. Eles só não tiveram a felicidade, graças a Deus, de conseguir montar uma nominata para eleger o vereador. Agora, que eles têm força, eu acho que eles têm. Tu acha que ainda tem força na Tenho, cidade? porque a esquerda ela atua Nos dentro das bastidores, né? universidades, nas escolas. Eles são bem organizados, inclusive a esquerda ingressou com uma ação na justiça, que acabou parando no Tribunal de Justiça do Rio, para derrubar uma lei que eu fiz. Que lei seria? A lei que dá direito aos pais de impedirem que os seus filhos participem de atividades pedagógicas de gênero em escola. Então, Você foi o autor dessa lei? eu fui autor dessa lei. E eles querem derrubar isso. Eles derrubaram essa lei através do Tribunal de Justiça. Agora, os alunos de Nilópolis agora Sim. podem ter, nas salas de aula, pautas voltadas A gênero. para gênero. E os seus pais estão impedidos de impedirem que os seus filhos participem. Cara, que Quer absurdo, dizer que cara. é o Estado tendo mais autoridade do que os próprios Porque os pais próprios- sobre os filhos. E essa lei nasceu por conta de um cartaz que uma criança foi obrigada a fazer, um menino de 11 anos, numa escola municipal aí de Ribeiro. O pai fez contato comigo, muito chateado, porque o filho teve que fazer um cartaz de 2 homens se beijando, com dizer o amor não tem limite. E daí surgiu a iniciativa de fazer essa lei. E a partir do momento que essa lei foi aprovada, a esquerda judicializou ela. Então, assim, a esquerda hoje ela não está dentro do parlamento, mas ela está dentro da faculdade, dentro da escola, através de alguns professores. Ela está em vários lugares. E na justiça, né? E na justiça também. Infelizmente, né? Na justiça também. Todo mundo tem um pensamento político. O problema é quando eles usam do seu poder para poder colocar em prática a sua visão de mundo. A Constituição está lá para poder ser seguida pela direita e pela esquerda. Agora, quando o juiz ele passa a ignorar o que está escrito no texto constitucional E tomar lado, né? e tomar partido, aí a gente vê o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Tu teve um pé quebrado com a Xuxa, né? Tive. Como é que foi isso aí, cara? Então, Pô, eu era apaixonado pela Xuxa tu quando era gosta moleque. dela, cara? Gosto uma porra, eu quero que ela vá pro inferno. Eu já gostei. Ó, até O que eu gosto hoje- mesmo é do He-Man.
Do He-Man? Do He-Man eu gosto. Da Até Xuxa, hoje, cara, quando coloca eu o ouço uma música da Xuxa, eu lembro desse episódio. Logo no início do mandato de 2021, a Xuxa me processou por conta de uma fala que eu tive lá na tribuna da Câmara, perguntando que moral que ela tinha na época para poder querer pedir impeachment de Bolsonaro. Ela, Felipe Neto. E aí eu falei que a Xuxa, como assediadora de menores, não tinha direito de falar nada de ninguém. A merda foi o assediadora de menores. Assediadora de menores. Só que o que eu falei na tribuna da Câmara dos Vereadores. Existe uma imunidade, Existe toda imunidade uma coisa. parlamentar. Só que isso aí acho que já caiu. Eu acho que caiu em desuso. Hoje sim. Infelizmente, entendeu? É a letra fria da lei que ninguém cumpre. Que ninguém Se o cumpre. cara achar que você falou alguma coisa de errado, ele vai judicializar a tua palavra Exatamente. e vai te ferrar de qualquer jeito. E a Constituição E é fala, triste isso, né? É triste. A Constituição fala o seguinte: os parlamentares são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, ainda que você não concorde, ele tem imunidade para falar aquilo que ele quiser, dar a opinião que ele quiser. E aí esse vídeo ganhou repercussão na internet e depois eu fui procurado pela imprensa, sem saber que o processo estava rolando, para perguntar qual seria a minha opinião sobre essa questão. Eu pensei até na época que era trote, né? Mentira. Aí depois eu tomei ciência que de fato ela tinha apresentado uma queixa-crime contra mim, rolou um processo, fui na audiência, ela não compareceu, mandou os advogados, e lá eu me lembro até do meu advogado pedindo para o tipo que me retratar, me desculpar. Eu falei, negativo. Eu não falei nada que ofendesse a honra dela. O que eu falei é um fato de conhecimento público. Ela fez um vídeo com menor de idade. Mas aí, na época, aconteceu do juiz pedir para eu não usar mais esse termo e não fui condenada a nada. Ela teve que pagar as custas processuais. E diferente do que a imprensa noticiou que eu perdi o processo... foi o que eu li. Não foi isso que aconteceu. Anderson perde, vereador perde processo. Se eu tivesse perdido o processo, eu teria que pagar a indenização para ela. Isso nunca aconteceu. Se eu tivesse perdido o processo, eu teria que pagar as custas do processo. Eu nunca paguei. Quem pagou as custas do processo foi a Xuxa. E o que eu recebi de orientação na época foi para que eu não utilizasse mais esse termo. Cara, que loucura, cara. A imprensa vai jogar a favor dela, né? Não, e essa questão aí, a gente está vendo que tá tomando algumas proporções que estão chegando ao absurdo. Sim. Você vê agora, meu amigo Douglas Gomes teve um embate em Niterói com a Beni Brioli, porque ela queria entrar no Plaza Shopping, ela e um monte de enfim, mulher trans, né? Sim. E ir no banheiro lá e deu uma confusão do caramba. Então a gente vê que as coisas, elas estão tomando uma proporção e ninguém tá atento, por exemplo, nessa questão do banheiro. Eu acho um absurdo. Particularmente, eu tenho parentes gays. Sim. O meu compadre, né, o padrinho da minha filha, que eu chamei para ser padrinho da minha filha, é gay, tem nada contra. Mas assim, a gente tem que entender que antes do direito das trans, existe o direito das mulheres. Exatamente. E ali o banheiro, ele é um espaço muito individual, né? Então lá teve uma confusão, teve um pé quebrado e ela disse que levou soco, caiu, fez um vitimismo danado. Saiu de ambulância. E eles agora têm essa mania, né, cara? Tem. Quando não conseguem ganhar no argumento... Querem ganhar no grito. E se vitimizam. Se vitimizam. Porque sabem que a opinião pública está a favor deles, sabem que a imprensa está a favor deles. Então mesmo que eu não ganhe na ideia, no campo das ideias, eu vou ganhar de qualquer jeito. Eu vou me vitimizar, vou dizer que apanhei, que levei soco, e isso e aquilo, e vai ter uma galera que vai bater palma pra mim. Em Nilópolis, como é que tá essa questão? Vocês têm noção de como é que tá essa questão de banheiros públicos? Em Nilópolis eu sou autor da lei. Mas sempre você, né, cara? Sempre eu. Rapaz, ô molequinho danado. O uso de banheiros por pessoas de gêneros diferentes. Então, se o banheiro é feminino para mulheres genuínas. Masculino para homens que nasceram com órgão genital masculino. Eu sou a favor até que se faça um terceiro banheiro. Esse é a grande problemática. Por que não se faz logo? Agora foi votada uma lei na LERJ, né? Sim. Agora é lei. Tem que se ter um terceiro banheiro para acabar com esse negócio. Eu não sou obrigado a usar o banheiro masculino vendo uma pessoa de um sexo diferente dentro do meu banheiro. Imagina uma mulher. Verdade. O constrangimento que não deve ser. Não, inclusive até um pouquinho de medo. Até pela segurança, né? Ter um homem biológico dentro do banheiro dela. Tem um homem biológico. E em Nilópolis essa lei tá valendo ou ela... O problema do Brasil e também de Nilópolis não é a falta de leis.
O problema é que as leis que são feitas não são cumpridas. Não existe uma fiscalização, por exemplo, por parte do Poder Executivo de Nilópolis. Com certeza também nunca vai ser do interesse do atual prefeito. Mas as leis existem, mas não são fiscalizadas. E esse é o grande problema, acho que do Brasil, né? Do Brasil. São muitas leis e ninguém para tomar Pô, conta. na né? Câmara Municipal, até onde eu sabia, eram mais de 7 mil leis que já tinham sido aprovadas. Para Nilópolis. Para Nilópolis. Mais de 7 mil leis. Agora, das 7 mil, quais são Agora, vamos lá. cumpridas? Porra, 7 mil leis para o município que nem Nilópolis, fica até inviável o poder público fiscalizar isso tudo. Olha, Né? eu queria... E eu acredito que no meio dessas 7 mil deve ter tanta besteira. Tem. Né? Eu Tem. acho que a gente tinha que passar um pente fino nisso tudo. Eu vou te citar um exemplo. Eu, quando entrei lá na Câmara, eu quis fazer um revogaço de leis. Pegarem leis inúteis ou que estavam em desuso pela questão do tempo do qual elas foram aprovadas e a gente tirar. Só que me impediram de fazer isso. Tem uma lei, por exemplo, em Nilópolis, que impede a venda de bebida alcoólica nas praças públicas. Existe uma lei federal que impede a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Lei a qual acho que eu e qualquer um somos favoráveis. Agora, por mais que eu não beba, eu não posso impedir uma pessoa que beba, sendo maior de idade, de beber numa praça pública. E é uma lei que existe, por exemplo, em Nilópolis. E que, logicamente... Ninguém obedece. E essa lei ela é tão absurda porque, assim, o cara que toma uma cerveja, ou final de semana, ou o que seja, querendo ou não, ele movimenta a economia do local. Exatamente. O dono do bar ele tem que repor aquela mercadoria, ele vai comprar de um depósito que tem que repor. Então a economia ela gira de alguma forma, né? Sim. Então o troço é tão burro que a pessoa faz uma lei, mas de repente não pensa na consequência que isso vai trazer para a cidade. Exatamente. Né? E para o comerciante, né? Exatamente. De repente, se cai o ganho do cara, ele é obrigado a fechar a porta. Se ele tem um funcionário, tem que mandar embora, aumenta o desemprego na cidade. Quer dizer, como é que alguém faz um tipo de lei dessa forma Que inviabiliza a cidade. e não pensa no que está fazendo, sabe? E não, pô, peraí, será que isso é legal? Será que não é? Como é que faz o negócio? Tem muito besterol dentro da Câmara de Vereadores? Tem, porque infelizmente as pessoas, assim, não todas, né, que são eleitas, elas não se preparam para o cargo. Hoje, ser vereador é um meio de ganhar vida. Você ganha um ótimo salário. Quanto é um salário hoje de vereador em Nilópolis? Hoje, o salário bruto do vereador deve ser entre 14 e 15 mil reais. Teve um reajuste que foi aprovado na última legislatura. Não é nem um salário assim, né? É, na minha época mas eu é um bom salário. 12 mil bruto e líquido 9.500, por aí. É um bom salário. Hoje em dia, assim, se você parar para poder comparar com... Não, se comparar com o salário mínimo, 9 mil reais é uma renda legal. Você imagina ser 4 Mas assim, se o cara... Desse. Não, eu falo assim, comparando, porque se o cara tiver uma outra atividade que não seja CLT, sim, o cara consegue ter um salário desse trabalhando por conta própria. É, exatamente. Um pedreiro consegue tirar 9 mil reais. Um mecânico. Um vendedor de frutas, sim, entendeu? Que ganha aí, se botar aí, vamos botar por baixo que ele ganha 300 reais por dia, ele consegue tirar 9 mil reais por mês. Então, sim, eu não acho que é um salário absurdo para os parâmetros políticos que a gente vê hoje. Exatamente. Entendeu? 9 mil reais, mas é um salário que o cara vive. Sim. Né? O cara consegue viver. E você, passada essa eleição, você pretende vir vereador novamente? Candidato a vereador? Pretendo. Você acha que ficou devendo alguma coisa para a cidade, de irmão, trabalho, de coração, de coração, digo para você, eu sou um camarada com defeitos, mas eu sou um camarada que eu sou muito fiel aos meus princípios. Eu entrei lá com muita vontade de ser vereador. A Câmara estava de recesso, eu tinha acabado de ser eleito, eu fui atrás do regimento interno porque eu queria estudar o regimento interno. No recesso da Câmara, antes, um pouquinho depois da posse, mas antes de começar a legislatura, eu já estava apresentando a primeira indicação legislativa pedindo escola cívico-militar. Então, assim, eu trabalhei muito, e eu acho até que para minha equipe isso foi um pouquinho ruim, porque eu não tinha feriado, não tinha recesso, pandemia, a gente estava com gabinete na rua. Então, assim, eu era muito acelerado, eu queria muito trabalhar. O problema é que fui boicotado durante todo o meu mandato. Então, assim, eu tenho consciência tranquila que eu não devo nada para a população de Nilópolis. Eu acho que fui o melhor que eu pude ser. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, mas infelizmente tem coisas que fogem da nossa alçada, né? Muitas coisas eu queria fazer, mas me impediram de fazer. A verdade é essa. Você veio num partido com uma proposta de direita, com um prefeito que era de direita. Nessa ou não? Última eleição? Quando você foi eleito? Não. Quem era o prefeito? Olha só que loucura. Os candidatos nessa eleição eram o Dedinho,
Abraãozinho... O Abraãozinho veio por qual partido? O Abraãozinho veio na época pelo 22. Pelo 22. Mas não era ainda o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro estava no PSL. O Bolsonaro estava no PSL. PSL. Isso. O Dedinho, que veio pelo 55, se eu não me engano. Uhum. Abraãozinho pelo 22. E o Vander Calazans pelo 25. Depois o Vander virou vice. Não. O Vander Calazans foi Não, candidato falando do até o final. Vander WO. Depois ele virou vice, né? Isso, e tinha o WO como candidato, Isso. depois foi vice do Dedinho. E na época eu fiquei assim, você candidato por qual partido? E aí na época, por intermédio do Flávio Bolsonaro, ele conseguiu uma vaga para mim no Republicanos. E o Republicanos, em Nilópolis, apoiava o Vander Calazans. Só que o que foi dito lá no diretório estadual do partido era o seguinte, ó, vocês vão dar a vaga para o Anderson ser candidato em Nilópolis, ele vai escolher o número que ele quer usar e ele não tem obrigação de fazer campanha para o Vander Calazans. E aí, o pessoal vai lembrar que eu fui o único candidato dos partidos que apoiavam o Calazans que não apoiou o Calazans, que não teve imagem associada ao Calazans e que sofreu represálias na época por conta disso. Sério? Inclusive lá no lançamento de candidatura, que eu tinha que ser obrigado lá a assinar a ata, senão eu não seria candidato, eu fui extremamente vaiado, porque eu não quis tirar foto com o Vander. Então eu fui um candidato totalmente neutro para prefeito. Cara. Eu não tive candidato a prefeito. E de lá pra cá, ele uma vez eleito, só marretada na cabeça. Não, ele não foi eleito. Não, né? você, uma vez Não, eleito, sim. só problema no teu mandato, né? Só boicote. Sim. Caramba, e como é que se sai de uma situação dessa? De querer trabalhar Sim. e de estar impedido, né? Porque a máquina pública pertence ao prefeito, pertence à prefeitura, você não consegue agitar isso daí. Então, era um misto de sentimento, frustração e revolta. Frustração porque eu sabia que estava se perdendo bons projetos, e revolta e saber que, meu irmão, por que não fazer? Vou te dar um exemplo. Por intermédio da família Bolsonaro, eu consegui uma escola cívico-militar para Nilópolis no ano de 2021. Para Nilópolis. O governo federal, na época, ele estava implementando escolas cívico-militares pelo Brasil. E aí, eu fui para Brasília com o prefeito da cidade, o Abraão. Lá ficou acordado com o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, na época, que Nilópolis ia assinar o convênio para receber essa escola, que seria bancada pelo governo federal. E o Abraão, até sair de Brasília, falou, vamos fazer. Quando chegou em Nilópolis, eu não sei, na época, o que aconteceu, se foi um problema de memória, ou se foi, sabe, uma questão de caráter mesmo, de voltar atrás na palavra, ele simplesmente não quis fazer. E até hoje? Até hoje. Então, caramba, assim, isso perdeu uma oportunidade de uma galera ter uma educação de qualidade. Hoje a gente teria uma escola cívico-militar dando uma educação de qualidade para as crianças dos pais pobres, sabe? Trabalhando o caráter dessas crianças, influenciando na questão familiar, porque um menino que estuda numa escola cívico-militar, ele não está lá aprendendo só português e matemática. Ele está aprendendo a questão do respeito aos mais velhos, como ser um homem e uma mulher de virtude, de valores. Formação de caráter. Formação de caráter. Então, o Nilópolis perdeu, e esse prejuízo é um prejuízo, assim, de décadas. Você não recupera mais isso. Não recupera, infelizmente. De todos os projetos que você propôs para Nilópolis, qual te deu mais orgulho e qual não foi aprovado, que você falou assim, fora a escola cívico-militar, você falou assim, caramba, esse troço tinha que estar na cidade. O que te deu mais orgulho de conseguir e o que você não conseguiu que você mais lamenta? O que eu não consegui, que eu mais lamento, obviamente, a escola cívico-militar. Não, essa não vale. Sim. Essa é triste. Essa aí... Também lamento o fato de, em 2021, eu ter aprovado a lei que armaria a Guarda Municipal. Fomos o primeiro município a aprovar essa lei. A ter essa proposta. Logo depois, o município de Mangaratiba, Duque de Caxias, copiaram o meu projeto de lei e implementaram nos seus municípios. Ontem eu estava vendo um vídeo do prefeito Netinho Reis, lá de Caxias, anunciando a chegada de novas viaturas e novas motos para a Guarda Municipal. Na época foi mais um projeto que o Abraão não quis colocar em prática. Você pensa, numa cidade tão pequena como Nilópolis. Mas aí você atribui ele não colocar por uma questão eleitoreira? Sim. Caraca, sim. Cara, que absurdo. Você pensa num moleque que foi eleito com 1.400 votos, sem comprar um voto. Imagina um projeto desse nível sendo implementado em Nilópolis. Eu teria, obviamente, um ganho eleitoral, porque as pessoas iriam associar isso à minha imagem. Jamais permitiriam isso.
Jamais permitiria. Ainda que isso tenha que sacrificar a população, porque eu não perdi nada. Quem perdeu foi a população de Nilópolis. Mas jamais me permitiriam dar uma alçada dessa. Que a máquina tem seus interesses de fazer seus candidatos a deputados, seus vereadores. E eu não fazia parte desse meio. Às vezes, eu não sei, esses espaços assim de bate-papo servem para a população conhecer esse tipo de coisa. Sim. Porque eu tenho certeza que muitas das histórias que você está contando aí de projetos de lei, a grande população nilopolitana não tem sabe. conhecimento disso. Não sabe. Não sabe. Tem gente que não sabe que Nilópolis poderia ter uma escola cívico-militar. Poderia ter hoje uma guarda armada numa cidade que tem uns índices de roubo de carro altíssimos. Sim. Então, olha só a importância de um espaço desse para a pessoa chegar e falar assim, olha só, a minha história é essa e o que eu propus foi isso aqui. Sim. Né? E eu fico triste quando as pessoas, às vezes, não é que se limitam, né? Mas não se permitem a vir contar suas histórias. Exatamente. Né? Eu acho super importante. Eu mesmo não sabia disso para Nilópolis. Cara, como seria maravilhoso uma escola cívico-militar em Nilópolis. Eu perguntei pro Fett, que eu vou perguntar para você a mesma coisa. Você nasceu em Nilópolis. Sou cria de Nilópolis. Ele também falou a mesma coisa, tá cheio de cria. Ele falou a mesma coisa. Na sua percepção, você como cria de Nilópolis, o que falta para a cidade, para o nilopolitano ter orgulho da cidade, ou mais orgulho da cidade? O que falta para você? O que você numeraria assim, olha, falta isso aqui e isso aqui para o nilopolitano ter orgulho de dizer assim, olha, eu moro em Nilópolis, e não só no carnaval. Sim, acho que falta carinho dos governantes e respeito pela cidade que sempre deu a eles o voto, o poder, a história que tiveram. Nilópolis, na minha opinião, está parada no tempo. Nilópolis foi a princesinha da Baixada, hoje em dia não é mais. Você anda na cidade, você vê lixo. Claro, Anderson, a população joga lixo na cidade, mas cabe ao poder público coibir esse tipo de ação. Quais foram as últimas ações de multa, de prisões para essas pessoas que estão na cidade? Nenhuma, porque não há fiscalização. Eu sempre faço esse exemplo, né? Você vem ali por Mesquita, ali na ciclovia, correndo. Lindo aquilo, né? Lindo. Um lugar que antigamente, quem vai lembrar, era um lugar morto, abandonado, verdade. Lugar de lixo. Você vem correndo por ali, quando você passa a ponte que você entra em Nilópolis, é outro mundo, irmão. É uma cidade que parou no tempo. Nilópolis feio, parou no escuro, tempo. né? Feio, Abandonado. escuro. Eu, inclusive, tenho um projeto para aquela área ali. Eu acho que a gente poderia ligar a ciclovia de Mesquita até a Praça do Chafariz em Nilópolis. De que forma? Carmela Dutra é mão dupla, a gente acabaria com a mão dupla, deixaria apenas uma mão, só sentido centro. A outra metade da rua a gente faria ciclovia. E quem fosse para Mesquita faria o caminho lá da Vila Olímpica de Nilópolis. Então ali a gente ia acabar com a questão da insegurança, porque é um bairro frigorífico ali bem perigoso. A gente ia alimentar a economia, porque as pessoas poderiam colocar alguma coisa para poder vender na porta de casa. Então assim, são soluções simples, que não demandam dinheiro, mas que demandam apenas força de vontade do político de querer cuidar da cidade que deveria pelo menos morar, né? Então, na minha opinião, Nilópolis é uma cidade que está muito judiada, uma cidade que está abandonada, feia, né? Tá abandonada. E eu me incomodo demais com isso, irmão. Tu é morador de Nilópolis? Sou morador de Nilópolis. Continua morando em Nilópolis? Moro em Nilópolis, sou nascido e criado em Nilópolis. Moro até hoje em Nilópolis. Só não vou divulgar meu endereço, mas eu moro no centro de Nilópolis. Lógico. Mas falta isso. É uma cidade muito pequenininha, temos apenas 9 km² e arrecadamos quase R$1 bilhão por ano. Então tu imagina se a cada ano o prefeito traçasse uma meta, como que ele ia terminar o mandato dele? É verdade. Irmão, uma cidade muito pequena, você fazer tudo e te sobrar dinheiro. É muito fácil para resolver os problemas da cidade. Muito fácil. Falta boa vontade. Falta boa vontade. Né? Por exemplo, a questão do asfaltamento da cidade. Trouxemos asfalto. Quem trouxemos? O poder municipal pagou? Não, o governo do estado. Agora a prefeitura não poderia fazer seu dever de casa? O pobre ele consegue, irmão. A gente, quando é pobre, a gente quer reformar a nossa casinha, o que a gente faz? A gente reforma a sala, depois a gente faz o banheiro, a gente faz o quarto. Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Vai guardando e vai fazendo. Vai guardando e vai fazendo. Por que a prefeitura não é capaz de fazer isso? Com um orçamento muito maior. Né? Esse ano a prioridade é asfaltar as 5 principais avenidas. Vamos embora. Depois vamos pro bairro. Aos poucos vai fazendo, mas não acontece. Se o governo do estado não fizer, o município não faz.
Complicado, né? Demais. Complicado, demais. como eu estava te falando, pelo tamanho da cidade, né? E pela forma de solucionar esse tipo de coisa, já que o dinheiro tem. Dinheiro tem. Já que o dinheiro tem, né? Dinheiro tem. E você teve algum embate assim com o prefeito ou o pessoal lá dentro por conta da forma como é gerido esse orçamento que vem para Nilópolis? Vários. Vários. Eu não me considero... O que eu acho assim, um absurdo, achei e acho, Sim. essas reformas sucessivas que o JK tem. De tempo em tempo estão dando uma maquiada, estão dando uma melhorada, estão fazendo um negócio, mas daqui a 4 anos vão fazer de novo. Pô, mas por que não fez lá atrás? Tem que fazer de novo. E daqui a pouco fecha tudo e faz de novo. Então, assim, é um negócio meio complicado. Na minha visão, é um troço meio complicado. Eu não me considero um camarada que foi oposição ao Abraão. Eu me considero um camarada que foi independente para agir da maneira que ele queria. Tive, em várias oportunidades, o meu voto sim para o governo, quando ele mandava para lá projetos que eu julgava que era de interesse da população. Exemplo, vamos criar o Refis, que era o perdão ou desconto de dívidas para quem deve IPTU. Como é que eu voto contra? Não tem como. Não tem como. Vamos fazer o reajuste dos Até professores. porque se tu vota contra, não cai de pau em cima de Você tá entendendo? Vamos fazer o reajuste dos professores. Voto sim. Agora, quando mandava projeto de lá para lá que eu não concordava, como em 2021 mandaria o projeto que iria impor um sigilo de 25 anos nos atos dos secretários municipais, como é que eu voto um negócio desse? Não tem como. Não tem como. Como é que eu vejo o prefeito vetar minhas leis, que são de interesse público, e eu não reclamo, eu não falo nada? Então, eu acho que foi um camarada muito independente para elogiar quando tinha que elogiar, e elogiei várias vezes, e para criticar e descer o sarrafo várias vezes quando eu achava que tinha que fazer também. Mas tu tinha essa autonomia, né? Tinha. O bom de você, entre aspas, não ter o rabo preso com ninguém é isso aí. Exatamente. Você tem autonomia para poder dizer sim. Quem me colocou lá foi a população de Nilópolis. Quem me colocou lá, e para eles eu devia satisfação. Eles é que são o patrão, né? Eles que são meus patrões. E o pessoal te cobrava muito? Porra, te coloquei aí, cara, não muda nada, Irmão, na rua. Olha só, graças a Deus o meu eleitorado é um eleitorado muito consciente. É um tipo de público que não vende o voto, ele vota por convicção e ele tem noção de como é que funciona a política. Então, assim, eu nunca recebi esse tipo de cobrança. Graças a Deus eu sou político, eu não sou xingado na rua, quando eu passo na rua. As pessoas até hoje... Tem pessoas, irmão, que sem brincadeira, no comércio, guarda santinho meu. Eu fui esse dia no escritório de contabilidade com o computador lá, a proteção de tela era minha foto, que é a do Bolsonaro. Caramba, então, assim, que as bacana. pessoas têm um carinho e um reconhecimento pelo trabalho que eu tentei fazer. E são conscientes, elas sabem que o que não deu para ser feito é porque não me permitiram. Agora, a pessoa que dedicar a você novamente o voto, a confiança do voto, o que ela pode esperar do Anderson experiente? O cara que já passou, já viu como é que funciona a prefeitura, como é que funciona o mandato. O que o eleitor pode esperar desse cara que aprendeu o jogo político de Nilópolis? Antes de você usar o termo experiente, eu já tinha formulado a minha resposta. O que as pessoas podem esperar é um Anderson maduro. Maduro o suficiente para poder saber que a política se faz com mais inteligência do que com força. E eu, quando entrei lá, eu tinha 26 anos de idade. Uma vontade de mudar o meu mundo, que era Nilópolis. E aí, por essa vontade toda que se esbarrava na falta de vontade dos outros, eu acabei entrando em problemas desnecessários, polêmicas desnecessárias. Então hoje eu tenho muito mais inteligência, controle emocional, porém carregando as mesmas vontades de querer ver as coisas acontecerem para fazer com que as coisas aconteçam da maneira certa. Com inteligência, com estratégia, mas sem perder um traço que é meu, que é a coragem para poder fazer o certo. Você se dá bem com o prefeito hoje em dia? Você tem um relacionamento de amizade com ele ou não? Relação de amizade eu nunca tive. Eu sempre tive uma relação de respeito. Mesmo quando você era vereador? Quando eu era vereador, por exemplo, durante meu mandato eu casei. Por uma questão de respeito, sei lá o que foi, nem sei porque que eu convidei, mas convidei todos os 12 vereadores. E o prefeito? E o prefeito. Mas aí não é, eu não acredito que seja, eu acredito que seja mesmo por mostrar o outro lado. Olha, meu irmão, pessoal, aqui tem um cara que tá preocupado com a cidade, mas contra você eu não tenho nada. E nunca tive mesmo. E foram no seu casamento? Foram. Pô, legal, bacana. Foram. Bacana. Mesmo a gente não tendo relação de amizade, mas foram. Eu nunca tive nada pessoal contra o prefeito. O que eu tenho e o que eu tive foram divergências políticas.
São, é natural. são pontuais, São né? pontuais. São pontuais. Eu acho que o Abraão sempre disse isso. Pela história que ele carrega, pelo nome que ele carrega, pelo conhecimento político que ele carrega, ele tinha tudo para entrar para a história como o melhor prefeito do município. Ele é um camarada novo, deve ter uns 40, 42 anos. Com a bagagem política que ele tem. E com conhecimento da cidade, que né? ele tem, irmão, eu não conheci o pai dele, porque eu não era nem vivo. Mas até hoje o pai dele é muito lembrado pela população. Como um bom prefeito. Como um bom prefeito. Quem fala de Miguel Abraão na cidade vai lembrar de um camarada que fez obras de saneamento que até hoje são lembradas. E eu não vejo isso no prefeito. A minha divergência era exatamente essa, a falta de vontade de fazer as coisas acontecer, tá entendendo? Mas pessoalmente nunca tive nada. Não tenho contato com ele hoje, estive com ele, quer dizer, passei por ele há não muito tempo atrás, porque minha sobrinha, a filha dele, participa de uma mesma situação, né, do balé, mas se eu ver, eu cumprimento, falo, nada pessoal. Mas não é alguém que você tem aquele ciclo de amizade, Não, né? não tenho. E você, como é que tá se preparando, cara, para essa candidatura aí de deputado federal? Eu acho que a minha... Que eu acho que é difícil pra cacete, meu irmão. É difícil, mas olha só, eu tenho uma responsabilidade com o eleitorado conservador de Nilópolis. Eu não estou preocupado, irmão, de coração mesmo estou te falando, se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Porque o meu projeto político, ele é de longo prazo. Se você pensar, em 2019, quantas pessoas conheciam o Anderson Campos? Quantas pessoas conheciam a minha maneira de pensar? Minha primeira eleição tive 1.400 votos. 2 anos depois tive quase 10 mil para deputado estadual. Reeleição de vereador, praticamente dobrei minha votação. Então, eu tenho uma preocupação de fazer com que cada vez mais as pessoas em Nilópolis conheçam o meu trabalho, entendam a minha maneira de pensar política, para que lá na frente eu consiga fazer aquilo que eu tenho vontade. E o que o Anderson tem vontade? Eu tenho vontade de um dia ser prefeito de Nilópolis. Eu sei que isso vai levar tempo e muito sacrifício. Mas tu é novo, tempo tu tem. O negócio é construir essa base e você tá fazendo agora. Então as eleições que eu disputo são importantes também para isso, para que as pessoas cada vez mais me conheçam. Vai criando bagagem, vai criando casca para chegar lá na frente. Então hoje, se o eleitorado em Nilópolis estiver satisfeito com o grupo político, tem um candidato para poder votar. Se não estiverem, eu quero me apresentar como uma opção. É isso. Acredito também que a minha pré-candidatura a deputado federal seja importante para que eu possa fazer a campanha contra o PT. Na cidade. Na cidade. Você tem saído para outros municípios, tem buscado votos fora, até porque Nilópolis não tem como te dar essa... Então, a rede social me dá isso, né? Essa possibilidade, Essa possibilidade. Eu tive, em 2022, 5 mil votos dentro de Nilópolis e o restante todo espalhado pelo Rio de Janeiro. Zona Sul, Zona Oeste, interior. Você teve 5 mil votos em Nilópolis? Tive. Caramba, votação boa, hein? Votação boa. Boa. Votação boa. Então, assim, hoje eu tenho muitas pessoas fora de Nilópolis que me acompanham pela rede social e que já votaram em mim para deputado estadual e possivelmente votarão novamente para deputado federal. Por mais que muitos digam que não, você acha que a internet ainda é um divisor de águas? Com certeza, para tudo. Tanto na comunicação quanto para as campanhas políticas? Para tudo. É? Para tudo. Hoje em dia o camarada que ele está habituado a vender canecas, ele vai ter um alcance se ele colocar isso na porta da casa dele. Vai ter outro se ele começar a divulgar pela internet. Tudo hoje é rede social. E como é que tu vê essa tentativa desse desgoverno aí, maldito, de estar tentando, de alguma forma, trazer um bloqueio, uma espécie de censura para a internet? Como é que tu avalia isso? Avalio como algo muito perigoso. A gente já teve experiências parecidas em outros lugares e a gente viu que isso não deu certo. Por exemplo, nosso vizinho aqui, Venezuela. Falam em eleições democráticas, eleições livres. Olha a miséria que o povo se encontra. Tudo isso porque lá atrás houve um domínio do pensamento. E é o que estão tentando se fazer aqui. É o que estão tentando fazer hoje. Então, vamos começar a censurar a rede social, vamos começar a censurar e prender a oposição, vamos começar a querer controlar, através das verbas públicas, o que a imprensa fala. Lá na frente vem o problema. E você está esperançoso que o nosso amigo Flávio consiga reverter esse quadro? Eu tenho esperanças, irmãos. É. Irmão, desculpa, porque o sentimento anti-PT
está cada vez mais forte. Até quem votou no Lula em 2022... Já tem muita gente que tá arrependido. Tá eu conheço arrependido. muita gente que, Eu também. entendeu? Fala, pô, cara, eu votei nesse cara achando que era uma coisa e... Porque as pessoas tinham aquela saudade do que foi o governo dele em 2002, que não teve mérito nenhum do Lula. Ele pegou um país... Uma condição melhor, Uma né? condição, meu irmão, ele tinha... O plano real estava bem no início, o país ajeitado, contas ajeitadas, cenário internacional, a economia do mundo voando. Foi o que ele fez, meu irmão, no governo ali, de gastar, dar crédito. Mas a gente percebe a política econômica do PT no mandato da Dilma. É. Que tudo aquilo que o Lula plantou no governo dele, que Acabou que as rápido. pessoas acharam que era bom, a consequência veio no governo da Dilma com recessão econômica, com desemprego, com inflação alta. E é o que nós estamos vendo agora, irmão. Mas a cada 10 brasileiros, 7 estão endividados. A dívida pública do Brasil daqui a pouco vai bater 90% do PIB. O país está quebrando. As pessoas estão sem dinheiro. E alguns ainda na ilusão de que o Lula dá dinheiro, que o Lula ajuda bom, a comprar é bonzinho, carro, né? É bom, não. É igual o banco quando te dá um cartão de crédito ou te dá um cheque especial. É falsa a sensação que você tem dinheiro. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Uma hora essa conta chega. Uma hora a conta chega, a fatura chega. E Nilópolis, tem almoço de graça pra alguém? Não tem. Tem não, lá tem que ralar também. Lá tem que ralar. Né? É mesmo? Lá tem. Eu sempre digo para as pessoas, ó, não tem essa conversa aí de que o camarada vai te dar, vai fazer. Esquece isso, irmão. Você vota no camarada criando a expectativa de que tu vai ganhar a matrícula na prefeitura, você tá ajudando a prejudicar a cidade. Não, eu vi. Eu presenciei um cara que ele tava numa situação e tinha um político de Nilópolis, que eu não vou dizer agora, e o cara chegou pra falar, pô, ô vereador, eu queria conversar com o senhor. Não, pode falar aí, fala aí, meu irmão. Não, é aquela situação, pô, ajudei o senhor. E o cara falou, sabe o que pra ele? Meu irmão, com todo respeito, eu paguei pra você trabalhar. Bem feito, se ele ouviu isso. O cara falou assim, olha, com todo respeito, pô, meu irmão, eu paguei pra você trabalhar, agora eu não tenho como te ajudar. Uhum. Mas na sublinha, Sim, sabe? Ficou entendido que, meu irmão, não te devo porcaria nenhuma. Comprei teu voto. Eu te paguei, meu irmão. Comprei teu voto. O camarada que vende o voto não tem direito de cobrar nada. Ele não tem direito. E, infelizmente, esse é o mal de Nilópolis, né, cara? A compra de voto. É o mal de Uma Nilópolis. vez eu fui parado né? no calçadão por uma pessoa que não votou em mim. Ele queria me fazer passar vergonha por conta de um buraco que tinha no meio do calçadão. Veio falando na frente dos outros. Aí, ó, incompetente, você não faz nada, eu pago teu salário. Falei, pelo que eu me lembro, você votou no fulano e ele pagou pelo seu voto. Então você já não tem direito de cobrar nada. Segundo, você acha que você paga o meu salário? Não tem problema, eu vou te pagar agora que você me deu. Peguei umas moedas que eu tinha no bolso e joguei pra ele. Falei, eu recebo 9 mil reais líquido. 150 mil pessoas na cidade pagam o meu salário. Então tá aqui a tua parte. Você não tem direito de cobrar nada. Vai lá reclamar com quem comprou teu voto, pô. E não virou confusão isso, não? Viram? Ah, o que comigo não vira confusão, né? Caraca, rapaz. Não, mas eu falo, irmão. Eu falo. Se é algo que fosse da minha atribuição, se o erro fosse meu... Se estivesse na tua conta... Ou que se não fosse, mas se ele fosse um cidadão educado, que tivesse moral para me cobrar alguma coisa, eu com toda a educação do mundo que minha mãe me deu, eu teria respondido ele. Agora, quando no mínimo, dado atenção. Dado atenção, como eu sempre fiz. Agora, quando é um camarada com um passado todo sujo, sabe? É um camarada que espera a política chegar. Agora eu vou fazer meu dinheirinho. É o profissional da política. De 4 em 4 anos ele tá aí. Anos. O cara querer me constranger, aí, meu irmão, bateu, levou. E Nilópolis, você acha que as coisas funcionam para um vereador só se ele tiver aliançado com o prefeito? Sim. Ele tem que estar na mão do prefeito. Totalmente, totalmente. Se você for oposição, você pedir para trocar a lâmpada de uma rua na cidade... Você não consegue buscar um recurso fora e fazer que isso aconteça através do Estado sem passar pela prefeitura, não? Não. Por quê? Porque isso é quase que impossível, porque na maioria das vezes o prefeito já vai ter algum tipo de ligação com o governo do Estado. Então, mesmo sendo uma demanda sua, que você passa para o governo executar, ele tem que passar para a prefeitura. É, também isso. Porque, exemplo, para que se implante, vamos lá dar um exemplo aqui. Vamos buscar recurso, como eu consegui recurso com o senador Carlos Portinho, para a gente fazer a Casa da Criança Autista. Eu sempre defendi a bandeira da criança da família típica. Beleza, conseguiu o recurso. Mas quem é que vai gerir o recurso?
E a prefeitura? Quem é que vai receber o recurso? É a prefeitura. Quem é que vai ter que tirar do papel e fazer? A prefeitura. Então, se eles não quiserem te atender, quiserem fazer com que você caia no esquecimento público, você vai cair. E nunca passou pela tua cabeça, Anderson, de repente, assim, cara, eu vou me lançar esse prefeito, pelo menos para ter a chance de realizar alguma coisa que eu tenha vontade de fazer. Nunca Boa pergunta. No primeiro ano do meu mandato, eu tive paciência para ver se ele tinha realmente a vontade de fazer as coisas. Eu cobrava, mas não tão incisivo como eu cobrei nos anos anteriores, que eu ainda tinha dado para ele o benefício da dúvida. Eu falei, peraí, vamos ver se realmente ele é um camarada que quer fazer ou não quer fazer. Não me aliei a ele, não fui base de governo dele, mas, sabe, a relação era bem amistosa. Bem amistosa. Depois, quando eu vi que realmente não queria, que não ia sair do papel, aí as coisas evoluíram. Mas tu demorou muito pra perceber isso? Não, 1 ano. Porra, 1 ano é tempo pra cacete, pô. Não, mas 1 ano, pra quem tá iniciando um governo... E tu era inexperiente também, não pode nem se cobrar muito, né? Assim, ele tinha acabado de assumir o governo. No primeiro ano de mandato, você tem muitas prioridades. Não, e você também era inexperiente, né? Tá entendendo? Pra então, poder assim, perceber esse tipo de coisa. Então, primeiro ano ali, eu achei que ele tava tentando entender até como era ser prefeito, porque ele nunca tinha sido prefeito antes, secretariado ali, enfim, dei pra ele o benefício da dúvida. E aí não acontecendo, Não aconteceu, você aí... tocou o seu trabalho, do jeito que você Sim. achou, e foi só de lá pra cá, sendo só bloqueado pelo Poder Executivo Municipal, e sendo totalmente perseguido. Caramba, cara, que situação. Porque durante 4 anos aí, muitas páginas... A família do Anderson, quando o Anderson falou assim, você é vereador, como é que recebeu isso? A esposa, a mãe, a família, o pai, os primos, a rua? Quem que pensa um gari quando o filho fala assim, pai, eu vou ser candidato a vereador? Não, ninguém acredita. A minha família recebeu com descrença. Tipo, não é possível, mas vamos te apoiar, vamos te ajudar. A minha esposa, quando eu vim candidato, eu falei assim, pô, vou tentar ser deputado. A minha esposa botou a mão na cabeça e falou assim, puta merda. O que tu vai fazer? Vai dar merda. Minha família sempre me apoiou assim, muito. Mas no início eu tenho certeza que eles não acreditavam que era possível. Mas esse descrédito, que é normal de todo mundo, tá? Eu acho que toda a família, pessoal que tá aqui no estúdio, toda a família, se alguém lançar um nome, eu acho que a família de imediato, a primeira reação é ficar assim, cara. É não acreditar que esse cara tá falando sério. Pô, esse cara vai entrar nesse meio aí, pô, não tá falando sério. Eu acho que essa é a primeira reação. Mas e depois? Não, depois eles me apoiaram totalmente. Quando viram que você tava firme ali naquele propósito. Me apoiaram totalmente. Inclusive, meu pai, no início, ele andava comigo o tempo todo, tipo, pra mostrar que era meu segurança, pra eu não andar sozinho. Ele botava uma garrafa plástica na cintura pra fazer um volume. Na época da campanha, ele é quem ficava balançando a minha bandeirinha. É mesmo, cara? Minha mãe fazia comida lá em casa pra gente almoçar, pra gente comer. Pra ir pra rua. Isso não foi na política não, tá, irmão? A minha vida inteira, eu sempre, graças a Deus, pude contar com o apoio dos meus pais e da minha irmã. Tudo. Isso é tão difícil, cara, hoje. A minha família sempre foi muito unida. O apoio da família, ele é muito importante para alguns projetos, e hoje a gente percebe que a maioria das pessoas que vão para o mundo do crime vão porque, isso é estudo, tá? Sim. Não tem um lar estruturado. Exatamente. Ou falta o pai, ou a mãe não pode estar presente o tempo todo porque trabalha, a criança é criada sozinha. Infelizmente. Então, isso que você está falando é muito importante. Você é um cara de família? Muito. Você gosta de ter família, de estar com a família? Irmão, a minha família é tudo pra mim. E aqui não é assim um discurso... Não é demagogia, né? Não é demagogia. A gente sempre teve um ao outro. A gente passou por muita dificuldade na vida. Meu pai Gari, minha mãe do lar, minha irmã e eu. E assim, o que sustentava um ao outro ali era exatamente essa nossa conexão. De momentos de dificuldade, que foram muitas... Eu me lembrei que uma época meu pai ele ficou encostado pelo INSS, o pagamento dele ficou travado, por causa de negócio de perícia, foi quase 1 ano sem receber. E aí, muitas vezes, a gente ficava pensando assim, caramba, a comida tá acabando. A gente dependia de uma cesta básica da igreja, dependia de alguém que ajudasse a gente. Meu pai sempre correndo atrás, mesmo com problema de saúde, para poder trabalhar, fazer um bico. Então sempre foi nós por nós, tá entendendo? E graças a Deus até hoje o nosso laço assim, é muito, muito forte. E essa é a base que sustenta, é o nós por nós? Com certeza, irmão. E o grupo que está contigo hoje é você por eles, é nós por nós? Sem sombra de dúvidas.
eu os tenho como a continuação da minha família. E a família que briga, a família que se desentende, a família que tá unida, cai na briga um pelo outro, a gente é muito unido. Isso é importante, né, cara? Sim. Porque o cara que não consegue manter o grupo de trabalho, dificilmente esse cara vai conseguir manter qualquer outra coisa. Exatamente. Entendeu? Eu costumo avaliar as pessoas pelo núcleo de amizades que ela tem ao longo da vida. Por exemplo, eu tenho amizade desde que eu tinha 16 anos de idade, desde que eu tinha 14 anos de idade. São pessoas que me acompanham até hoje. Então, assim, eu tenho essa coisa de avaliar as pessoas pelo núcleo de amizades que ela tem. Um cara que toda hora tá com um grupo diferente, esse cara não cria laço com ninguém. Exatamente. Não é uma pessoa boa para você caminhar, né? Eu, pelo menos, penso assim. Jason e Rafael, de 7 para 8 anos. Juliana, há uns 5, 6 anos. Ramon, uns 4. Essa galera que ele tá falando é o pessoal que tá acompanhando ele aqui no estúdio, tá? Uma galera boa que veio fazer a segurança do cara aqui. É o pessoal que tá acompanhando ele aqui. E essa galera tá contigo desde o teu primeiro mandato ou não? Estão. Caraca, Assim, que bacana, cara. Assim, eu me vejo, por exemplo, um dia prefeito, eu me vejo um dia secretário, eu me vejo um dia deputado com eles. Não, lógico. Claro que no decorrer da vida, vamos supor, digamos que o meu menino Ramon aqui, a Globo contrate ele. Eu não tenho como oferecer para ele o salário da Globo. Tá entendendo? É verdade. Mas, a não ser que aconteça uma situação dessa da vida, mas eu me vejo trabalhando com eles. Meu pensamento é esse. Levar essa galera contigo. Levar essa galera comigo. E isso você tá falando... aqui, tá, irmão? Porque são pessoas de minha confiança. Não, e é isso que eu falo. Às vezes, o candidato ele é penalizado, né, lá na frente, fala assim, ele botou um amigo dele, ele botou... Porra, meu irmão, mas você vai botar quem? Se tu caminha com esses caras o tempo todo. É o justo. E a política já diz, né? São cargos de confiança. E é o justo que você se cerque de pessoas que você confie. Você não vai caminhar, chegar lá e vai botar um cara que caminhou, roeu o osso com você o tempo todo, e vai pegar um outro cara, vai botar no lugar. Não tem lógica isso. E às vezes o político ele é criticado por isso, né? Sim, mas são cargos de confiança, são pessoas que lidam com a tua vida pessoal, que têm informações sobre você, são pessoas que você já sabe trabalhar, já sabe como você trabalha, então assim, flui muito melhor. Olha, deixa eu te perguntar um negócio aqui pra gente finalizar. O Anderson Campos, amanhã acordou prefeito de Nilópolis. Qual é a primeira medida que tu tomaria para melhorar a vida da cidade? Eu ia lá no meu guarda-roupa, pegar meu colete, 5h30 da manhã eu tava esperando a segurança me buscar na minha casa, para 6 horas da manhã eu tá na rua, dando um bom dia para as pessoas, indo lá no hospital. Mas tu acha que precisa do colete? A colete, assim, é uma maneira de ilustrar o que eu faria. Uhum. Mas eu estaria, irmão, vivendo o problema das pessoas na rua. Já é meu natural. Eu gosto de ver as coisas fluírem, eu gosto de botar a mão na massa. Então eu iria lá na hora para poder falar, irmão, isso não tá legal. Faz de novo. Você seria o prefeito que estaria atento à cidade. Eu já vivo isso no meu dia a dia, só que eu sem poder fazer. Mas eu sou muito participativo. Eu ia querer ir lá no hospital, não é discurso não. Eu ia querer ir lá saber por que o médico não... Irmão, não está saindo do meu bolso. A cidade é quem paga e tem dinheiro para poder pagar. E por que o médico não está lá? Ou por que o serviço não está sendo bem... Por que não funciona da forma... Por que não funciona? Cadê a equipe de conservação que não está cuidando da cidade para poder deixar a cidade limpa? Eu sou esse cara. Sou um camarada exigente nesse aspecto. Então, quem trabalha comigo sabe, eu estaria na rua querendo ver as coisas acontecerem, exigindo que se fizesse dessa forma. Então, a gente pode esperar que o Anderson Campos, futuro prefeito, aí um futuro próximo, vamos imaginar assim, seria um cara atuante na cidade. Muito. Não um cara displicente. Eu não sou um camarada para ficar dentro de um gabinete. Gosto, eu recebo as pessoas com frequência. Quem quer falar comigo, marque vai. Mas eu sou um cara de querer estar na rua. Você gosta de rua? Eu gosto. Eu gosto legal. De rua. Isso é maneiro. Por isso que eu te falei, que no início eu era muito acelerado, irmão. Eu queria ser vereador 24 horas por dia. É mesmo? Minha família passava mal, a equipe, coitada, passava mal. Agora deu uma acalmada, Agora né? Não, agora é horário comercial. Não que numa demanda ou outra eu não possa atender, mas... a experiência faz isso com a gente. Equilíbrio. A gente aprende, né? É equilíbrio. Você é muito melhor vereador quando você tem um tempo de descanso, quando você tem um tempo para tua família. Você só passa a ser um vereador com mais qualidade, né? Exatamente. Porque você consegue mediar esse tempo e perceber aonde a atuação ela é mais efetiva, né? Vou te citar o exemplo da minha equipe. Eu acho que a minha equipe hoje trabalha muito melhor se tiver dia e tempo de descanso
para quando tiver no ambiente de trabalho e querer dar um gás, do que se eu saturar isso todo dia, quase o dia inteiro. Aí daqui a pouco começa a criar desânimo, estresse, sabe? O trabalho não vai fluir legal. Cara, vamos encerrar por aqui. Vambora. Foi um prazer. Marcando uma próxima, hein? Vambora. Foi um prazer bater esse papo, mas antes de encerrar, te dar um presente, todo mundo que vem aqui, abre aí. É vou abrir sua. aqui agora. Só não Entendeu? pode ser uma caneca com a cara do Lula. Não. Que se for, eu vou ter que Fica fazer tranquilo. aqui. Isso aí é um presente que a gente dá pra todo mundo que vem aqui. Ih, rapaz, agora eu tô achando que é B. Rasga o saco. Lá ele. É, lá ele. Vamos lá. Corta essa parte. É. Brincadeira. Que isso? É. Eu sobrevivi ao podcast Fala Miranda. Vou te falar uma coisa. Eu falei, esse Miranda ele é meio polêmico. É. Eu já vim aqui, meu irmão, armado. Brincadeira. Eu já te acompanho. Eu sei que você é um camarada que faz um bom trabalho. Te acho muito talentoso. A gente Não tô faz rasgando as seda coisas, não, tá? Te acho muito talentoso. a gente faz as coisas com verdade, né, cara? Eu já tive proposta pra estar bem melhor Sim. do que eu estou hoje, tá? Já tive proposta pra caminhar com pessoas que me deixariam bem. Mas a verdade que eu levo é essa aqui. É de um cara que conversa com todo mundo, que entende como a vida funciona, mas que não se vende pra poder estar bem. Entre estar bem e perder a personalidade, prefiro estar do jeito que eu tô e continuar caminhando. Nada melhor do que uma vida simples e tranquila. É isso aí, meu irmão. Ninguém compara a nossa paz. Obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te irmão. abençoe. Amém. E encerramos por aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Nilópolis é meu Brasil, hein? Continuar lutando. Foi.